Fala, colega médico, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema super importante. No último fim de semana eu fiz uma atualização em Harvard sobre terapias hormonais em homens e mulheres com as maiores referências mundiais no tema. E vou passar para você aqui a discussão de um caso clínico hoje, que é um caso da minha prática aqui no Instituto, já atendendo mais de 5 mil pacientes. Eu trouxe um caso específico para que você consiga desenvolver o seu raciocínio clínico, colega médico, para você também atender seus pacientes com segurança e ter mais resultados no seu consultório particular. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Vinícius Valença, sou médico, pós-graduado em nutrologia pela USP, mentor de centenas de médicos e os ajudo a saírem do zero e conseguirem montar consultórios particulares e atuar com segurança, não só na parte de terapias hormonais em homens, mulheres, mas também na parte de emagrecimento, protocolos injetáveis e saúde em geral. Então vamos lá, bem direto ao ponto. Vou começar com um caso clínico aqui, ó. Esse é um homem de 37 anos que tinha como queixa excesso de gordura na barriga, baixa libido, tinha algumas alterações na bioimpedância, que é esse que tá aqui, se você nunca viu, e é 1,85 m, e ele referia muita fome durante as refeições e episódios e descontrole de compulsão alimentar noturnos, não fazia dieta com nutricionista e fazia cerca de 3 a 4 refeições por dia. O treino dele era corrida 3 vezes por semana, sem acompanhamento, sem musculação. Dormia 7 horas por noite e não usava nenhum suplemento, mas referia bom sono. Em relação a exames laboratoriais, o exame físico não tinha nenhuma alteração e os exames laboratoriais, aí sim, tinham várias alterações. Então aqui a testosterona total estava 232, testo livre 8,28, LDL 145, HDL 38, triglicerídeos de 254, glicemia de 108, glicada 5,8, vitamina D de 14, ferritina 745, B12 195, homosteína 21. Praticamente tudo alterado aí. E eu vou explicar, focando principalmente na parte hormonal, o que deveria ser feito no caso desse paciente. Ele tem um ultrassom de abdômen com esteatose hepática moderada e tem um ultrassom de bolsa escrotal com varicocele leve à esquerda. Então, isso é um caso que pode aparecer no seu consultório se você atende, até mesmo se você não busca atender pacientes que precisam de reposição hormonal, se você atende pacientes que buscam emagrecer, muitas vezes você vai se deparar com homens que têm a chamada síndrome MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade, que é uma hipótese diagnóstica muito forte nesse caso. O que acontece é que o excesso de gordura vai aumentar um processo chamado aromatização, em que a testosterona se converte em estrogênios. E o aumento desses estrogênios vai bloquear o eixo hormonal masculino, fazendo com que você tenha queda dos níveis de testosterona, muitas vezes a testosterona total e muitas vezes a testosterona livre. Lembrando que, qual é a diferença da testosterona total para livre, Vinícius? Na verdade, a testosterona total, ela engloba a testo livre no plasma, que entra livremente pela membrana celular nas células-alvo, engloba a testosterona ligada a albumina, que é uma ligação fraca, e engloba a testosterona ligada ao SHBG, que é uma ligação forte. O que quer dizer uma ligação fraca ou forte? Quer dizer que, para a testosterona exercer a sua função no tecido-alvo, na célula-alvo, daquele tecido-alvo, na verdade, ela precisa estar sem ligação a uma proteína. Então, ela precisa se desconectar da proteína que está no sangue para entrar na célula. E quando a ligação é mais forte, como no caso da SHBG, uma dificuldade dessa ligação se desfazer, e por isso vai ser a testosterona chamada de não biodisponível. Já a testosterona livre e a testosterona ligada à albumina, que é uma ligação mais fraca, você vai ter a chamada biodisponível, que é a testosterona de fato, que vai ter o efeito clínico que a gente busca no paciente. Então é por isso que a gente sabe que quando o paciente tem um SHBG mais alta, ou seja, tem mais testosterona ligada fortemente a SHBG, você vai ter provavelmente uma dificuldade desse paciente ter uma ação de testosterona mais eficiente. E agora eu quero que você pause o vídeo por um minutinho aí e pense quais seriam as hipóteses diagnósticas nesse caso. Já falei um, que é a chamada síndrome MOSH, que é uma sigla para hipogonadismo secundário à obesidade. Nesse curso em Harvard, eles inclusive criticam o nome hipogonadismo. Eles falam que uma melhor nomenclatura para um homem que tem baixa testosterona seria simplesmente deficiência de testosterona. E eu vou depois explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Espero que você tenha escrito aí no seu caderninho as hipóteses diagnósticas nesse caso que você pensou. Vamos às hipóteses que eu coloquei aqui. Obesidade grau 1, tá? Por que obesidade grau 1? Porque aqui na bioimpedância você pode ver que tem um IMC de 30,1, que é a obesidade grau 1. Tem também o hipogonadismo secundário à obesidade, que, como eu falei, é um termo que seria menos certo do que, por exemplo, a deficiência de testosterona, simplesmente, que fala de forma mais correta do que está acontecendo, que é chamada síndrome MOSH, como eu expliquei, que é uma sigla para hipogonadismo obesidade, que é aquele processo que eu expliquei do excesso de aromatização, da inibição do eixo, redução dos níveis de testosterona. Tem a síndrome metabólica também aqui, tem 4 e 5 critérios: HDL, circunferência abdominal, glicemia e triglicerídeos. Na verdade, eu falei aqui que não tinha alteração no exame físico, mas na verdade tem alteração de circunferência abdominal. 95 circunferência abdominal, tá bem alterado. Tem hipovitaminose D e B12, que é bem comum em paciente obeso, né? Paciente obeso é muito raro, né? Tem estudos que falam de 80 a 90% de chance de ter deficiência da vitamina D, justamente por se tratar de uma vitamina lipossolúvel, que é muito comum de ter no paciente obeso, e complexo B também, porque o paciente obeso ele tem algo chamado de disbiose. Geralmente ele não tem boa absorção por via oral das vitaminas ingeridas na alimentação. Por isso que você vai ver hipovitaminose, não só de B12, mas também de, por exemplo, tiamina no paciente obeso e vários outros tipos de vitaminas que fazem com que esse paciente tenha um estado de subnutrição muitas vezes.
E a inflamação subclínica secundária à obesidade. Como é que eu sei que esse paciente está inflamado? Veja aqui alguns exames que são chamados marcadores inflamatórios. Ferritina de 745, você tem aqui a homocisteína elevada também, 21, que também pode ser reflexo da redução da B12. Você tem um aumento aqui da própria glicemia, mas principalmente aqui nesse caso a ferritina. Quais outros exames poderiam estar alterados num estado de inflamação subclínica? Por exemplo, o fenogênio poderia estar alterado. Por exemplo, a proteína C reativa poderia estar alterado também. E agora vamos pensar o seguinte, como é que você vai realizar primeiro o diagnóstico? Se eu recebi um paciente que tem obesidade, eu vi aqui realmente tem obesidade, está inflamado, tem os exames alterados. Se eu for pensar em repor testosterona, como é que eu realizo o diagnóstico do hipogonadismo? Você vai ter dois critérios principais, o critério clínico e o critério laboratorial. E isso aí, o pessoal de Harvard, eles concordam 100% que você tem que, lógico, né? Eles falam muito disso lá. A clínica é soberana. Então, se o paciente tem a clínica de testosterona, nem sempre o exame ele vai estar de acordo com a clínica. Então é por isso que você tem que fazer uma investigação bem aprofundada nesse paciente. Se você tem, por exemplo, um paciente que tem a testo baixo e não tem clínica, já é uma outra situação. Mas vamos começar aqui pelo primeiro pilar, que é o pilar dos sintomas clínicos. Existe um questionário chamado questionário ADAM, em que você faz algumas perguntas estratégicas para que você faça o diagnóstico de que o paciente realmente tem uma deficiência ou não tem sintomas. Por exemplo, aqui você pode ver que tem duas perguntas que estão em vermelho. Diminuição de libido, ereções menos vigorosas. Se o paciente fala sim para qualquer uma dessas duas, já é o questionário positivo. Você percebe que não é somente a redução de testosterona que causa redução de libido. Tem vários outros fatores. Por isso que esse é um critério de análise clínica que é altamente sensível, mas pouco específico. E acho que você consegue entender isso facilmente, porque qual seria a interpretação disso? É que se o paciente tem a deficiência de testosterona e tem sintomas, definitivamente com esse questionário a gente vai conseguir puxar ele, vai conseguir identificar ele. Agora, não é porque esse questionário é positivo que é 100% de certeza que esse paciente tem de fato uma clínica relacionada a testosterona. Pausa de 10 segundos e voltamos pro vídeo. Se você está gostando do conteúdo e puder compartilhar com um colega médico seu, ou até dois, ou até se você for uma pessoa ótima, compartilhar no seu grupo de pós-graduação esse conteúdo ajudaria demais, porque vai me impulsionar a cada vez criar conteúdos melhores para vocês. De volta pro vídeo. E é por isso que a gente observa também o outro critério, que é o critério laboratorial. Então existe um consenso latino-americano que considera entre 231 e 346 o limite inferior de testosterona. Esse número você nunca vai achar um consenso 100% de todas as sociedades mundiais. Por exemplo, na Europa o pessoal tende a ser um pouco mais agressivo. Então 350 a 400 você vai considerar o mínimo que o paciente precisa ter. Nos Estados Unidos fica entre 300 e 350. Aqui no Brasil tem autores que falam aí de 250, 300. Então o que eu quero que você faça sempre quando você for atender seu paciente, né, que eu recomendo na verdade que você faça, né, é que você primeiro avalie a clínica e a clínica estando compatível, não se prenda somente aquele númerozinho ali do exame, 341, mas ele falou que era 340. Não se prenda a isso. Se prenda muito mais ao contexto geral do paciente, aos sintomas clínicos, a gravidade desses sintomas, né? Porque uma coisa é o paciente que ele, doutor, meu libido de quando eu tinha 20 anos. E outra coisa é a pessoa falar, eu tinha um libido normal, depois que eu ganhei peso, eu perdi praticamente toda a minha libido e eu realmente não tenho nenhuma vontade de fazer nada. E isso é uma situação bem diferente da primeira que eu falei. Então não se prenda somente a esse númerozinho específico. Mas claro, se o paciente tem uma 900 e ele tem sintomas que podem significar que ele tem uma deficiência de testosterona, aí nesse caso você vai buscar outras possíveis causas para esses sintomas. Como eu falei, esse questionário ele é pouco específico. Então ele pode dar positivo em outras condições que não sejam deficiência de testosterona. Aqui ele fala também, isso é um insight que eu peguei lá em Harvard, que é o seguinte: todo mundo que você perguntar vai falar assim, você precisa fazer os exames de testosterona do seu paciente entre 8 e 10 da manhã. E foi feito um estudo lá que eles avaliaram que, na verdade, isso é verdadeiro para pacientes mais jovens. Então, se um homem tem 25 anos, 30 anos, isso vai servir, realmente. Tem uma grande diferença em relação ao pico de testosterona do outro dia. Olha, você pode ver aqui, inclusive, neste estudo que está aqui no slide. Homens mais novos, ó a variação. Homens mais velhos ali embaixo está old man. Veja que a variação é muito menor. Então, para homens mais velhos, você se preocupa muito menos com o horário do dia. Para homens mais novos, você realmente tem que se atentar para fazer no começo do dia de preferência. E em relação ao jejum também, porque muitos estudos não foram padronizados para o paciente estar em jejum. Então, muitas dessas referências, esses números que a gente tem, né, de 230, 300, 350, são números que foram feitos baseados em estudos, são números que foram determinados baseados em estudos que não tiveram nenhum tipo de restrição à alimentação antes do exame. Então, a gente fica meio, será que realmente tem um impacto? Teoricamente, sim, a alimentação tem um impacto na redução de testosterona, mas a gente sabe que alguns estudos não padronizaram para isso e eles foram usados para definir esse critério. Então, é difícil a gente ter uma noção real se existe um grande impacto da alimentação nos níveis de testosterona ou não. Mas, se você quiser garantir, para não complicar, Vinícius, simplifica para mim aí. Então, faça com o paciente em jejum e faça com o paciente entre 8 e 10 da manhã, que você tipicamente não vai ter nenhum problema em relação à alteração desses exames, alteração que vai interferir com a sua interpretação do exame. Como é que eu faço na minha prática? Como eu falei aqui no Instituto, eu já atendi alguns milhares de pacientes, então muitos desses pacientes são obesos e têm deficiência de testosterona. Eu já fiz vários tipos de tratamento nesses pacientes, já testei vários tipos de diretrizes, porque não tem
como eu falei, não tem um consenso perfeito sobre o número exato, sobre os critérios exatos. Cada país tem o seu e cada médico, inclusive, até os médicos que fazem os guidelines, muitas vezes nem seguem os guidelines que eles mesmos fazem. Eles avaliam a situação clínica de uma forma diferente e, às vezes, tomam uma conduta diferente do guideline perfeitamente como foi desenvolvido. Então, eles falam muito disso lá em Harvard, que os guidelines, eles são, na verdade, a opinião de vários especialistas. E, muitas vezes, essa opinião, assim como a opinião de outros médicos que não fazem guidelines, são opiniões enviesadas também. E é por isso que eu recomendo que você, médico, pense com a sua própria cabeça também. Não fique só preso a guidelines. Eles falam muito lá assim, o guideline ele é muito mais para um médico iniciante, que não tem nenhuma noção de nada, para ele ter uma base. Mas depois que você vai amadurecendo, você vai começando a raciocinar conforme a sua clínica também. E não somente com guidelines ou com estudos científicos 100% das vezes. A sua clínica também importa. Então, em resumo, aqui o diagnóstico exige 2 pilares, o pilar clínico e laboratorial, então a clínica sugestiva e 2 exames de testosterona. Na minha visão, como é que eu faço aqui? Abaixo de 231, eu trato todos. Entre 231 e 346, eu geralmente avalio caso a caso. E, acima disso, eu também avalio caso a caso, mas mais tendendo a pesquisar outras causas, porque pode não ser, de fato. Uma observação muito importante é que você sempre, antes de tratar, você precisa investigar causas reversíveis. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, inclusive os pacientes acham isso, o paciente acha que ele vai precisar usar pro resto da vida para fazer um tratamento. Mas isso não é verdade. Isso vai depender da causa daquela deficiência de testosterona. Então vou dar um exemplo. Tive um paciente uma vez que ele tinha uma atrofia testicular secundária a uma varicocele. Então, esse paciente tem uma varicocele, ninguém conseguiu identificar a tempo, e essa varicocele induziu uma atrofia testicular, ou seja, o testículo está atrofiado. Se o testículo está atrofiado, e nos exames eu vi um FSH aumentados, porque a hipófise está tentando estimular aquele testículo a produzir, mas esse testículo não funciona mais. Então é por isso que o FSH e o LH ficam altos no caso do paciente que tem o chamado hipogonadismo primário. E aí, nesses casos, se o paciente tem sinais e sintomas da deficiência de testosterona, você muitas vezes vai precisar realizar esse tratamento por muito tempo. E até muitas vezes você vai precisar realizar esse tratamento por muito tempo. E até algumas vezes pro resto da vida. Já no caso de um paciente como esse, do caso clínico, paciente obeso, síndrome MOS, se a causa é o excesso de gordura gerando aromatização excessiva, que geralmente é estradiol, que bloqueia o eixo hormonal, isso pode ser reversível se o paciente emagrecer, porque o problema aí é a gordura. E não é só esse mecanismo que faz com que o paciente obeso tenha a redução do nível, também tem outros fatores, tem a resistência insulínica, tem a inflamação subclínica, tem várias outras coisas também que vai dar tempo de falar aqui. Mas, de fato, quando o paciente emagrece, muitas vezes ele não precisa. Tem um estudo específico que eu estou lembrado agora, que eu vi nesse curso de Harvard, que ele falou assim, quando o homem perde 15% do peso, os níveis de testosterona aumentam cerca de 225 pontos. Então, aquele homem que ele está com a teste de 250, por exemplo, que é naquele limite inferior, né? Com certeza já é uma teste mais baixa. E esse homem perde 15% do peso, ele pode chegar até ali próximo a 500. E muitas vezes isso resolve o sintoma dele, ele não precisa ficar usando a testosterona para o resto da vida. E lembre-se que tem causas reversíveis, como essa que eu falei, que é a síndrome MOSH. Também tem a hiperproteinemia, que é mais raro, mas pode acontecer. Um paciente que tem um tumor e produtor de prolactina, e você vai ter um caso de hiperproteinemia que vai gerar um bloqueio do eixo hormonal também, que vai reduzir a testosterona. Você pode ter um abuso de anabolizante, que é super comum, e às vezes os pacientes mentem, né? Chega falando que nunca usou nada, aí você olha pro cara, ele parece umas nega. Claro que você já usou alguma coisa, né? Você tá me enrolando. Mas muitas vezes o paciente usa, ele tem vergonha de falar. É um caso do paciente mais se abrir mesmo com você, porque o uso de testosterona exógena, ele vai bloquear o eixo hormonal e vai fazer com que o paciente tenha a deficiência de testosterona secundária a esse uso. Alterações testiculares, como eu falei, o caso da varicocele, que se você descobre a tempo e for cirúrgico, você consegue reverter, muitas vezes. Diabetes tipo 2, obesidade, como eu acabei de falar. Tá, Vinícius, entendi sobre o diagnóstico da testosterona. Aí quando eu fizer o tratamento, que vai ficar para um outro vídeo, como fazer exatamente esse tratamento, mas quando eu fizer o tratamento, qual é o nível que eu vou objetivar? E aí, mais um insight do professor Morgan Teller, que é a maior referência do mundo de terapia de testosterona, lá de Harvard. Ele falou assim, cada homem tem o seu nível. Por quê? Existem fatores outros que não são somente a testosterona total. Por exemplo, o nível de testosterona livre. O homem pode ter uma testosterona de 800, mas se a testosterona livre dele é baixa, que é a que, de fato, causa o efeito clínico, ele pode ter sintomas de hipogonadismo. Se o homem, por exemplo, ele tem uma maior sensibilidade nos receptores androgênicos à testosterona, ele pode ter uma testosterona de 400 e ficar muito bem. Então, tem vários fatores que influenciam em o número de cada homem ser dentro da normalidade. Então, pode ser que, por exemplo, a minha testosterona normal seja 600, a sua seja 900. Pode ser que você com 600 não se sinta bem, 100%. E pode ser que eu com 900 já seja uma dose suprafisiológica para mim. Então, o que importa muito mais é, especificamente para aquele homem, o nível correto de testosterona. E como é que você vai saber isso? Com a prática, com a experiência e fazendo diferentes tipos de tratamento por diferentes vias, né? Intramuscular, via subcutânea, via transdérmica, para poder fazer com que esse homem chegue no nível que ele realmente se sinta melhor e avaliação constante ali no consultório para ver a clínica desse paciente. Se quiser se aprofundar mais nesse tema, assista esse outro vídeo aqui.